Você já passou por alguma turbulência em um avião? As luzes piscando, os objetos se movendo com força. Realmente não é uma situação muito agradável. Mas imagine que ao final da turbulência, o avião pegue estabilidade e chegue normalmente ao destino. Só que assim que os passageiros descem da aeronave, uma pessoa informa que se passaram 37 anos. Parece até uma série de televisão, não é? A partir de agora, você vai conferir a história de um voo que passou exatamente por essa situação. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Nossa história começa no dia 2 de julho de 1955. Um dia de verão, sem sinais de que o tempo poderia fechar, e revelar algumas surpresas para 57 passageiros a bordo do voo 914 da Panam. O avião desse grupo de pessoas decolou de Nova York com mais 4 tripulantes e foi em direção a Miami, na Flórida. Provavelmente, boa parte dos passageiros estavam indo aproveitar as férias nas belas praias da cidade. O que eles não podiam imaginar era que haveria um contratempo de décadas. No começo do voo, tudo estava nos conformes, e assim permaneceu para quem estava dentro do avião. Na verdade, o problema mesmo começou para as pessoas que estavam no chão, aguardando a chegada da aeronave. Cerca de 3 horas depois de ter decolado, e quase como num passe de mágica, o voo desapareceu dos radares. Os funcionários da torre de controle em Nova York e Miami não conseguiam contactar o piloto. E quando trocaram informações, perceberam. Era como se o avião nunca tivesse existido. Como em todo caso de aeronaves desaparecidas, as autoridades trabalharam dia e noite para tentar entender a situação. Ou pior, para encontrar os destroços. Logo, eles assumiram que o avião parou de funcionar e caiu, vitimando todas as pessoas que estavam a bordo. E como a rota do voo passava por uma parte do Oceano Atlântico, eles temiam que os destroços estivessem no mar. E apesar dos esforços para encontrar qualquer coisa, nenhum vestígio foi localizado. Nada de caixa preta, corpos, fuselagem e muito menos pertences dos passageiros. A conclusão mais racional era de que o avião realmente tinha caído no mar, já que não houve nenhuma notícia de queda em terra firme. Uma declaração da Panam chegou a ser feita apontando essa informação, mas o porta-voz não soube dar detalhes sobre como realmente tinha acontecido. Por mais que fosse impossível remediar o desaparecimento de 61 pessoas, a companhia aérea compensou as famílias dos passageiros por suas perdas. E então, depois de muitas buscas da Guarda Costeira, o caso foi encerrado. Agora, nossa história dá um salto de 37 anos no tempo, direto para 21 de maio de 1992. Era um dia comum de trabalho para os controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Caracas, na Venezuela. Naquele dia, um homem chamado Juan de la Corte era o responsável pelos trabalhos na torre de controle. E, para a surpresa dele, uma aeronave esquisita apareceu de repente no espaço aéreo. Você e eu sabemos que se trata do voo 914, mas imagina como deve ter sido para Juan ver um avião Douglas DC-4, fabricado na década de 40, se aproximando da pista. A história diverge em 2 pontos aqui. Alguns relatos apontam que o avião não apareceu no radar, apenas surgiu de repente nos céus. Já outros afirmam que a surpresa do controlador começou antes de ver a aeronave, pois um ponto apareceu do nada nos equipamentos. Independentemente dessa parte da história, Juan e os outros funcionários na cabine de controle não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Inclusive, eles chegaram a analisar os dados várias vezes para entender a situação. Só que o modelo do avião e seu surgimento repentino foi apenas a ponta do iceberg. Pelo rádio, o piloto do voo 914 mandou um comunicado assustado para o controle de tráfego. Aonde estamos? Que diabos está acontecendo?
Juan prontamente explicou que eles estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e aproveitou para indagar para onde eles queriam ir. Quanto à resposta, nós somos o voo 914 da Pan American World Airways de Nova York para Miami, com uma tripulação de 4 membros e 57 passageiros. Claro que isso deixou Juan ainda mais espantado. Aquela aeronave estava a mais de 1.000 quilômetros de distância do seu destino original. O controlador tentou manter a calma e fez algumas perguntas para o piloto. Afinal, claramente, houve algum problema no voo. Ele perguntou se a aeronave precisava de ajuda ou se estava com dificuldades, mas a resposta demorou para aparecer. E quando ela veio, podemos dizer que Juan só não caiu no chão porque estava sentado. O piloto disse que aquele voo estava programado para pousar no Aeroporto Internacional de Miami às 9h55 do dia 2 de julho de 1955. Como dar a notícia para aquelas pessoas sem deixá-las desesperadas? O controlador respirou fundo, pediu para manterem a calma e deu a impactante notícia. Capitão, você está falando com o aeroporto de Caracas. Hoje é dia 21 de maio de 1992. Chocado com a informação, o piloto reuniu a concentração que ainda restava e se preparou para pousar. Naquela altura do campeonato, uma equipe já havia sido posicionada na pista para ajudá-lo a aterrissar. Ao fundo da chamada de rádio, era possível ouvir os gritos de pânico dos passageiros. Também no solo, um grupo de seguranças estava preparado para escoltar as pessoas para um lugar seguro. Um processo com o qual eles estavam tranquilos de que poderia ser realizado sem maiores contratempos. À medida com que os oficiais se aproximavam do avião, que estava andando a uma velocidade baixa no solo, os trabalhadores da torre de controle ouviram pelo rádio mais gritos. Só que dessa vez eram do capitão. Não se aproximem! Nós vamos embora agora! E ele não estava para brincadeira. O piloto ligou os motores novamente, posicionou o avião em uma pista de decolagem e partiu do aeroporto sem nem ao menos receber a autorização. Uma atitude perigosa que deixou muitas pessoas com uma pulga atrás da orelha sobre o que raios tinha acabado de acontecer. Enquanto o voo 914 estava no ar, 3 jatos da Força Aérea Venezuelana tentaram rastreá-lo, mas, assim como supostamente havia acontecido antes da rápida passagem pelo aeroporto, não foi possível rastrear a aeronave com os 57 passageiros. Certo que estamos falando de um avião, só que mesmo assim os militares não conseguiram localizá-lo. Tá pensando que acabou? Outro relatório desse caso apontou onde a aeronave foi encontrada novamente. Uma informação que gerou mais perguntas do que respostas. Apenas algumas horas depois do avião partir de Caracas, ele chegou ao Aeroporto Internacional de Miami. 37 anos atrasado. Mas lá estava ele. Naquele momento, foi a vez dos funcionários e da equipe de segurança do aeroporto americano ficarem surpresos com a chegada do avião. Como essa aeronave chegou aqui nessas condições? Por onde ela esteve nos últimos 37 anos? Essas foram algumas das perguntas feitas após o desembarque de todos. Tanto a tripulação quanto os passageiros teriam sido interrogados por horas e mais horas. Uma história muito parecida com a série Manifest, não é? E as semelhanças só aumentam, já que, assim como os personagens da série, os passageiros do voo 914 também não envelheceram um dia, desde que decolaram em 1955. Teria sido uma viagem no tempo? Buraco de minhoca? Talvez eu tenha as respostas. Me acompanhe. Muitos veículos abordaram essa história e apresentaram diversas teorias da conspiração. Entretanto, quando você investiga mais a fundo, é possível encontrar a fonte original do caso. Um tabloide chamado Weekly World News. Só que esse não era um jornal qualquer.
mas sim um veículo especialista na publicação de textos satíricos, histórias fictícias e teorias da conspiração. Inclusive, esse tabloide escreveu sobre o voo 914 em 3 histórias separadas, e todas elas tinham buracos de informação e imprecisões relacionadas a datas e horários. Para você ter uma ideia, o primeiro artigo foi publicado em 1985, apontando que o voo teria aparecido apenas 30 anos depois. Além disso, o tal Juan de la Corte, que aparece nos 3 textos, é mostrado com fotos diferentes nos 2 últimos. A história acabou se tornando uma espécie de lenda urbana, por mais que todos os dados indiquem que se trate de uma fake news. Algumas pessoas até acrescentam que o piloto ou outra pessoa do voo 914 deixou cair na pista de Caracas um pequeno calendário de 1955, quando abriu a janela da cabine. O que você acha dessa história? É realmente uma invenção? Ou não passa de um acobertamento do governo? O que você faria para sobreviver? Conseguiria chegar aos últimos limites do ser humano, ultrapassando preconceitos e valores morais? Você conhece a história de 16 pessoas que tiveram que comer carne humana para continuar vivendo? Hoje, isso está batendo na minha cabeça. Vamos relembrar essa aventura? Eu sou Bira, o detetive, lembra? Então, para muitas pessoas sobreviver a um acidente de avião pode ser considerado um verdadeiro milagre. Pena que os sobreviventes do voo 571 não compartilharam da mesma opinião. O acidente foi apenas o começo de outra história de terror, que acabou com a morte de grande parte dos passageiros. Os sobreviventes tiveram de fazer de tudo para conseguir viver o dia de amanhã, sem imaginar o que os aguardavam nesse meio tempo. Ao longo de nossa vida, construímos vários conceitos sobre determinados assuntos, não é? Um deles é comer coisas consideradas uma atrocidade de grandes proporções. No entanto, o que você faria no lugar desses sobreviventes? Sem chance de resgate, sem comida, sem qualquer outra opção. Você faria o mesmo que eles? O que você seria capaz de comer para garantir a sua própria sobrevivência? Em 1972, a Força Aérea do Uruguai ficou encarregada de uma missão. Ela tinha que levar uma equipe de rugby e seus familiares para um jogo em Santiago do Chile. O trajeto era razoavelmente simples. Todos os passageiros saíram de Montevidéu, no Uruguai, por meio do voo 571. O avião, com 5 tripulantes e 40 passageiros, decolou no dia 12 de outubro. Além dos membros da equipe e seus familiares, alguns amigos dos jogadores também foram convidados para irem à competição. Os custos da viagem não eram dos mais baratos. Então, quanto mais gente ajudando, melhor. Tudo corria como previsto durante o período pré-viagem. Nenhum dos tripulantes imaginava que aconteceria imprevistos ou qualquer coisa do tipo. O grande problema estava ligado com o mau tempo nos arredores das montanhas. Chegou um momento em que os tripulantes sentiram a necessidade de passar a noite em Mendoza, na Argentina, antes de embarcarem. O voo estava previsto para acontecer às 14h18 do dia seguinte. Santiago fica a oeste de Mendoza, mas o avião não foi projetado para voar acima de 6.900 metros. Por essa razão, os pilotos traçaram um percurso do sul até o Passo del Planchón. Para quem não sabe, Passo del Planchón é um corredor estreito que corta as montanhas, com picos altos o suficiente para o avião passar. A estratégia era bem interessante,
porque os pilotos poderiam adentrar a Cordilheira dos Andes com total segurança. Uma hora depois da decolagem, um dos pilotos informou aos controladores que estava passando pelo corredor. Ele chegou a transmitir por rádio que havia se aproximado de Curicó, no Chile. Essa região fica a 178 quilômetros ao sul de Santiago, rumo ao norte. O piloto, no entanto, não calculou a localização da melhor maneira possível. O avião ainda estava nos Andes. Sem se dar conta do erro, os controladores liberaram a aeronave para começar a descer. Os pilotos estavam prontos para aterrissar. No entanto, às 15h30 do dia 13 de outubro de 1972, o avião atingiu uma montanha. A colisão fez com que a asa direita e esquerda se desprendessem, pouco antes da aeronave cair numa região da Argentina. E assim, a tragédia foi ganhando forma. Uma busca pelo avião desaparecido teve início. Ficou evidente que o último local informado não era o certo. A equipe de resgate passou pelos Andes, mas as montanhas cobertas de neve dificultaram a visão da aeronave branca. Além disso, o ambiente hostil levou muitos a acreditar que não havia sobreviventes. Seria o fim de toda e qualquer esperança? A busca foi cancelada depois de 8 dias. Mas as famílias dos passageiros não desistiram em nenhum momento sequer. Para você ter uma ideia, o avião acabou atingindo o topo de uma ladeira e deslizou de ponta cabeça a uma velocidade absurda. O impacto se tornou fatal para os pilotos e para alguns dos passageiros. 33 pessoas sobreviveram ao acidente, mas 5 delas morreram na primeira noite. O clima extremamente frio contribuiu para essas mortes. Roberto Canessa foi uma das vítimas do acidente. Na época, ele tinha 19 anos e estava cursando medicina. O homem foi agressivamente jogado para frente quando o avião atingiu a montanha. Ele tinha a certeza de que não sobreviveria. Afinal, tinha recebido uma pancada horrível na cabeça. Pensou: estou morto. Não tem jeito. O seu primeiro instinto foi o de rezar pela vida, enquanto pessoas agonizavam de dor. Canessa foi uma das 16 pessoas que sobreviveram para contar a história, mesmo quando tudo indicava o pior. Nos anos seguintes, o homem se tornou um dos cardiologistas pediátricos mais conhecidos do Uruguai. No entanto, as lições que aprendeu nunca o abandonaram. Em entrevista para a National Geographic, Canessa relata que os primeiros instantes foram cruéis. Ele escutou um garoto gritar por socorro e dizer que estava cego. Uma barra de metal entrou no estômago do menino e parte de sua cabeça estava à mostra. É uma daquelas cenas que Canessa nunca mais vai esquecer. Depois da queda e das mortes por causa da temperatura, os sobreviventes precisaram encontrar soluções para se manterem vivos. Canessa e outras pessoas usaram partes do avião, como assentos e bagagens, para construir abrigos. A parte almofadada dos assentos também foi usada como sapatos. Tudo isso para que os sobreviventes pudessem contornar as temperaturas abaixo de zero. A criatividade funcionou a favor de Roberto Canessa. Olha só o que ele disse sobre as estratégias de sobrevivência que as vítimas aplicaram. Precisávamos de cobertores. Por isso, esfolamos os assentos do avião, que continha um tecido de lã. Usamos o fundo dos assentos para sapatos de neve e construímos redes para as pessoas com as pernas quebradas. Todos tinham uma função. E como eu era estudante de medicina, eu estava encarregado de ajudar as pessoas feridas. Eu tive que drenar infecções das pernas dos meninos e estabilizar as fraturas. Você fica muito esperto quando está prestes a morrer. No entanto,
Tem coisas que vão além do que a criatividade pode alcançar, não é? A falta de comida, aos poucos, se tornou um grande problema para todo mundo. Eles só tinham 8 barras de chocolate, uma lata de mexilhões, 3 potes de geleia, uma garrafa de vinho, algumas nozes, pirulitos e frutas secas. Os sobreviventes tentaram fazer de tudo para a comida durar. Um dos homens chegou a comer um mísero amendoim durante 3 dias. Desesperados, os sobreviventes começaram a comer algodão e couro dos assentos do avião. Nando Parrado tinha 22 anos no momento do acidente. Ele sabia que em grandes altitudes as necessidades calóricas do corpo são astronômicas. Em seu livro de memórias, lançado em 2006, Parrado menciona que o desespero tomou conta de todas as pessoas que ainda estavam vivas. Não havia esperança de encontrar comida em lugar algum. O objetivo era sobreviver. Mas a comida estava acabando e não havia vegetação ou vida animal por perto. Em questão de dias, as pessoas ficariam fracas demais para se recuperarem da fome. Os sobreviventes sabiam qual alternativa recorrer. Mas era terrível demais só de imaginar. Em uma reviravolta das mais desanimadoras, eles conseguiram encontrar um rádio para acompanhar os esforços do resgate. No dia 11 de novembro de 1972, ficaram sabendo do cancelamento das buscas. Sem comida, sem equipe de resgate para tentar encontrá-los. Teria como a situação ficar pior? Eles queriam que alguém tomasse a dianteira para encontrar uma solução diferente da que imaginavam. No entanto, Roberto Canessa deu um choque de realidade em todos os sobreviventes e fez o que sentia que precisava fazer. O homem usou um dos corpos dos recém-mortos como alimento. Ele foi forçado a pensar na única possibilidade de sobrevivência. Não só ele, né? Todos os sobreviventes já pensavam na alternativa. Só não queriam colocar em prática. Afinal, aqueles corpos não eram de desconhecidos. Eram parentes, colegas do time de rugby, amigos de escola, o que piorava ainda mais as coisas. Roberto Canessa orou em desespero e pediu orientações de Deus, porque se preocupava com a possibilidade de roubar a alma daquelas pessoas. Com muita relutância, os sobreviventes decidiram se alimentar com os corpos. A vontade de sobreviver falou mais alto. Eles também fizeram um acordo entre si. Se algum deles morresse, poderia ser usado como alimento. É complicado, não é? Só de imaginar nessa possibilidade. Isso é um grande tabu para a sociedade humana como um todo. No entanto, e quando é essa a única opção que sobrou para sobreviver? Você seria capaz de fazer isso? Como Roberto Canessa era estudante de medicina, acabou tomando a dianteira ao longo do processo. Olha o que ele disse sobre essa experiência terrível. Nunca esquecerei a primeira incisão 9 dias após o incidente, disse Canessa em suas memórias. Colocamos as tiras finas de carne congelada de lado em um pedaço de chapa. Cada um de nós finalmente consumiu o quanto pudemos suportar. Cada um de nós tomou sua própria decisão em seu próprio tempo. E uma vez que o fizemos, era irreversível. Foi nosso último adeus à inocência. Os corpos dos pilotos foram os primeiros a serem preparados, porque os sobreviventes não os conheciam pessoalmente. Algumas pessoas levaram um tempo para assimilarem a ideia. Uma mulher com apenas 25 quilos se recusou a comer carne humana. Infelizmente,
acabou morrendo. Pois é. E por incrível que pareça, uma das piores noites de sobreviventes ainda estava para acontecer. Quando menos esperavam, uma avalanche invadiu a região e acabou matando mais 8 pessoas. Agora me fala, como superar tanto sangue e morte? Os 16 últimos sobreviventes ficaram presos na neve e só conseguiram sair depois de 3 longos dias. De alguma forma, 2 meses depois do acidente, os sobreviventes ainda tinham esperanças. Roberto Canessa e Nando Carrado saíram em busca de ajuda. Eles atravessaram a região oeste em direção ao Chile. Nenhum dos dois tinha mapa ou experiência em escalar montanhas. No entanto, se aventuraram mesmo assim. Alguns dias se passaram e o que eles encontraram? Nem sinal de vida humana. Por isso, foram em direção a um vale. Quem sabe, com a rota diferente, eles não poderiam achar alguma coisa, não é? E acharam. Felizmente. Alguns homens passavam a cavalo do outro lado do rio. Eles avistaram Roberto Canessa e Nando Carrado. No entanto, pela distância, não dava para escutar nada do que os 2 sobreviventes gritavam. A solução foi a de jogar um pedaço de papel e caneta no rio. Canessa escreveu sobre tudo o que tinha acontecido e jogou o papel de volta. O recado foi dado. Os últimos 16 sobreviventes foram resgatados por 3 helicópteros chilenos, depois de 72 dias angustiantes. Alguns estavam desnutridos, desidratados e com os ossos quebrados. O sofrimento finalmente havia chegado ao fim, mas as lembranças ainda assombravam Roberto Canessa. Tanto é que ele fez questão de contar o que tinha acontecido com os corpos das outras vítimas. Nem os padres e nem os familiares julgaram a atitude dos sobreviventes. E o Nando Carrado? Virou palestrante motivacional e trabalha com pessoas que sofrem com traumas psicológicos. Roberto Canessa se tornou um grande cardiologista pediátrico. Eu vou usar um texto do Fernando Parrado, um dos sobreviventes, para me despedir. Vivo cada dia como se fosse o mais importante. O futuro ainda não chegou, e ele é uma neblina cinza. O passado está lá atrás. Então, como você vai construir o futuro que sempre sonhou? Fazendo o melhor que você pode fazer hoje. Olá, meu nome é Bira. E antes que você me pergunte, não é Bira de Ubiratã nem de Ubirajara. É Bira mesmo. Eu sou um detetive particular. Já tenho mais de 40 anos da minha vida dedicados a investigar eventos que desafiam a polícia. Já participei de casos de roubos, sequestros, assassinatos e tudo mais que você pensar. Por causa disso, decidi compartilhar algumas histórias com as quais eu tive experiência e outras que ouvi de meus colegas de profissão. Hoje eu vou contar a história que me fez tornar um detetive particular. Mas antes, eu vou te fazer algumas perguntas. Você acha que é possível uma pessoa sozinha sequestrar um avião, enganar o FBI, ao ponto de ninguém nunca saber o seu paradeiro e nem ao menos a sua identidade? E além de tudo isso, ainda sair com uma boa quantia em dinheiro? Acredite, isso já aconteceu uma vez.
No dia 24 de novembro de 1971, coincidentemente dia de ação de graça nos Estados Unidos, um homem bem vestido, usando um terno, entrou no aeroporto da cidade de Portland, estado de Oregon. Esse homem aparentava ter por volta de 40 anos de idade e carregava junto com ele uma maleta. Chegou ao balcão da companhia aérea Northwest Orient Airlines e pediu uma passagem, só de ida, para a cidade de Seattle, que ficava no estado vizinho de Washington. Prontamente, o atendente perguntou o nome do sujeito. O homem respondeu que se chamava Dan Cooper. Por algum erro da imprensa, ele ficaria conhecido mais tarde como D.B. Cooper. O atendente, então, emitiu a passagem e indicou o portão de embarque do seu voo, que sairia no começo da tarde. Como eu disse agora há pouco, os estados de Oregon e Washington são vizinhos. Portanto, o voo seria bastante curto, cerca de 40 a 50 minutos, dependendo das condições de voo. Ao chegar no avião, Cooper se sentou na parte de trás, sozinho, e colocou uma maleta ao seu lado. Na aeronave, um Boeing 727, havia 36 passageiros e 6 tripulantes. Na sequência, ele pediu para os comissários de bordo um bourbon com refrigerante. Depois, acendeu alguns cigarros. Sim, naquela época eu me lembro que podia fumar dentro dos aviões. Ficava aquele cheiro horrível, era terrível. Quando a aeronave estava fazendo seus últimos preparativos para decolar, ele decidiu chamar Florence Schaffner, uma jovem comissária de bordo. Ao perguntar o que ele queria, Dan entregou um bilhete para a mulher e pediu para ela que ela lesse em silêncio. Nele estava escrito que Cooper havia escondido uma bomba no avião e que era para Florence sentar ao seu lado sem chamar a atenção. Aí você deve estar se perguntando, como é possível que alguém entre com uma bomba dentro do avião e ainda consiga instalá-la sem que ninguém veja? Primeiro você precisa entender que naquela época a segurança dos aeroportos não possuía o mesmo nível que tem hoje. Eram raros os lugares que tinham detectores de metal, raio-x e outros scanners. Atualmente, dificilmente alguém consegue entrar com uma faca dentro do avião. Para fazer isso, você tem que ter algum tipo de licença ou então despachar o utensílio, não é? Infelizmente, foi necessário que houvesse os atentados de 11 de setembro para com que os aeroportos em todo o mundo reforçassem a sua segurança e começassem realmente a saber o que os passageiros estavam levando junto aos seus pertences. Em 1971, boa parte desses locais não tinham nem câmera. Por causa disso, não existem imagens do Cooper. O que se tem são apenas retratos falados dele, como este que você está vendo aqui. Assim ele fica mais escorregadio. Eu acho que desviei um pouco da história, não é? Tá bom. Eu vou voltar ao caso. No momento em que a aeromoça percebeu que o homem falava sério e que havia uma maleta cheia de cabos e fios e que provavelmente poderia estar ligada às bombas, ela tentou se acalmar e sentou ao lado de Cooper. Ele então se virou para ela e afirmou que tinha exigências para não explodir o avião. A primeira era de que $200 mil deveriam ser entregues em notas de 20. Em valores corrigidos com a inflação hoje, essa quantia daria em torno de $1.200.000, ou mais de 4,5 milhões de reais. Uma bolada! Além disso, ele também pediu 4 paraquedas. Na sequência, o homem solicitou que Florence fosse até o piloto e contasse toda a situação. O piloto do avião contatou os controladores de voo, que logo acionaram a polícia local e o FBI. Por causa da situação, o piloto teve que circular a cidade de Seattle por cerca de 2 horas,
já que o dinheiro e os paraquedas tinham que ser obtidos. Para que ninguém entrasse em pânico, foi dito aos passageiros que o avião estava com uma pequena falha técnica e que, por isso, ele daria voltas para gastar o combustível e evitar problemas maiores. Você, no avião, não saberia nada do que estava acontecendo. O avião pousou no final da tarde. Eram umas 5h39, na cidade de Seattle. O homem, sempre calmo e falando de forma bastante clara, pediu que as janelas fossem fechadas para evitar que snipers pudessem saber onde ele estava. Aliás, pelos relatórios que eu pude ler, esse foi um detalhe sempre repetido por todos que tiveram contatos com Cooper. Ele foi descrito como uma pessoa que aparentava saber o que fazia e que tudo estava sempre ao seu controle. Em nenhum momento ele se alterou ou agrediu alguém, mesmo que verbalmente. Também era surpreendente, por parte daqueles que ficaram o tempo todo com o homem, que ele sabia dos detalhes do aeroporto e também de pontos de referência ao longo do voo. Com o avião já na pista de pouso, o homem pediu para que ele fosse reabastecido. Enquanto isso, a entrega de suas exigências foi feita. Os $200 mil e os 4 paraquedas foram entregues por um funcionário da companhia aérea. Um detalhe interessante é que o número de série de cada nota foi anotado e até fotos foram tiradas com o objetivo de identificar, o criminoso, caso precisassem. As autoridades tentando estar um passo à frente dele. Depois que as suas exigências foram atendidas, Cooper decidiu liberar todos os 36 passageiros, mais 2 comissárias de bordo, como havia sido acordado com as autoridades. Entre elas estava Florence. Porém, como você já deve ter feito as contas, ainda sobraram 4 tripulantes na aeronave, mais o homem misterioso. Por fim, o avião foi reabastecido. Cooper, então, deu novas ordens à tripulação. Ele disse que agora o avião iria voar em direção à cidade do México. Se isso não bastasse, ele falou para o piloto voar na velocidade mais baixa possível. No caso desse avião, para ele se manter no ar, o mínimo seguro seria de mais ou menos 180 km por hora e uma altitude de 3.000 metros. Exatamente às 7h40, o avião decolou do aeroporto de Seattle. Do lado de fora, um caça ia seguindo o avião para evitar maiores problemas. Só que aí veio a maior reviravolta que eu já ouvi falar em todos esses anos como detetive particular. E que fez com que o FBI jamais encontrasse o Homem de Terno. No meio do caminho, entre Seattle e a cidade do México, Cooper pediu para que todas as pessoas que sobraram no avião fossem para a cabine do piloto. Exatamente às 8h13, o avião precisou ser nivelado pelo piloto, já que havia sofrido um movimento na cauda. O que ninguém sabia é que o homem abriu a porta traseira do avião e saltou com o dinheiro a mais de 3.000 metros de altura. Como estava à noite, era bem difícil de se ver onde o homem caiu com o seu paraquedas. Às 10h15, na cidade do Reno, estado de Nevada, o avião acabou pousando. Ninguém ainda sabia se Cooper estava ou não estava no avião. E por causa disso, a aeronave foi cercada. Agentes do FBI invadiram o local e constataram que o Homem de Terno não estava lá. Foi aí que se chegou à conclusão que ele havia saltado no meio do caminho. Então, uma verdadeira caçada começou. O FBI destinou diversos agentes e contou com a ajuda de centenas de policiais para tentar achar o homem misterioso. O rosto do seu retrato falado estava espalhado em jornais, revistas e também na televisão. Durante as investigações,
o FBI solicitou ao piloto da aeronave que refizesse o trajeto de Seattle a Reno, na mesma velocidade e condições que Cooper tinha estabelecido. Dessa forma, os agentes teriam uma ideia de como o homem teria conseguido escapar das autoridades. Buscas foram feitas na região do salto realizado por Cooper. Porém, nenhum vestígio do paraquedas ou do dinheiro foi encontrado pelas autoridades. Obviamente, nenhum corpo foi encontrado. O que ao menos dá a entender que o homem saiu dessa com vida. Um ponto interessante dessa fuga é que o homem misterioso sabia exatamente como usar os paraquedas, já que ele solicitou equipamentos civis ao invés de militares. Somente nos anos de 1980, um pacote com aproximadamente $6.000, contendo notas da série, foram encontradas em decomposição próximas a um rio, juntamente com um prendedor de gravata que foi usado por Cooper no avião. Essa foi a melhor pista encontrada sobre o caso. Mas, em 2016, após mais de 40 anos de investigações, o FBI finalmente se deu por vencido e acabou encerrando o inquérito sem uma resposta conclusiva. Ao todo, os documentos do caso deram 60 volumes. Mais de 800 pessoas foram investigadas a fundo. O homem nunca foi encontrado e nem o seu nome se sabe qual é, já que Dan Cooper, obviamente, foi um nome falso dado ao atendente. Até hoje, esse é o único caso de sequestro de avião que jamais foi solucionado na história dos Estados Unidos.